né? Os países que adotaram essas medidas não resolveu em nada. Então o negócio está em conscientizar, em distanciar, né? Meus queridos, vamos meditar na palavra do Senhor? Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu queria ler com vocês alguns textos da palavra do Senhor. É uma pregação que você já sabe, que você já conhece. Na verdade, a Bíblia, para quem lê, você já sabe tudo que está falando, e você só vai repetindo e fortalecendo o que você já sabe, né? Então, Mateus capítulo 16, versículo de número 13, queria falar um pouco hoje sobre essa estrutura sólida onde a igreja está edificada, e falar sobre a vida também ser edificada sobre essa mesma estrutura. Então, Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: um dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então esse texto ele começa sobre uma maêutica, né, uma interrogativa. Jesus leva os discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Essas cidades chamadas Cesareia são cidades que as pessoas faziam e ofereciam aos imperadores romanos, né, César, por isso que a cidade chama Cesareia, e ele leva para essa cidade em honra a César, ou Filipe César, e então Jesus está ali com os discípulos. Jesus pergunta: escuta, quem diz o povo que eu sou? Aí os discípulos, uns dizem que o Senhor é um profeta tal, outros dizem que é o profeta X, e ele falou: tudo bem, e vocês, quem dizem que eu sou? Um silêncio começou, ninguém respondeu. Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: muito bem, Simão Barjona. Bar em grego significa filho. Então, Simão, filho de Jonas, né? Muito bem, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram essa verdade. Quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Então a primeira coisa que a gente entende aqui é que entender as verdades de Deus, elas não são de carne, elas não são de sangue, elas não são de academia. Precisa ter uma revelação de Deus. E quando eu falo revelação, não é uma pessoa com um coque na cabeça, vestido um saião, chegando e falando: eis que te digo. Não é isso não, é revelação assim, é Deus nos abrindo o entendimento. Isso é uma revelação. Então precisa que Deus abra o entendimento da gente, para que a gente compreenda as verdades centrais da Bíblia. Então, na hora que Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, versículo 18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O X da questão está exatamente aqui. Quem é essa pedra que Jesus está falando que ele vai edificar a igreja em cima dela? Algumas pessoas, talvez até bem intencionadas ou não, elas interpretam que a pedra é Pedro. Então eles entendem assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é você, a interpretação, eu edificarei a minha igreja. Então as pessoas acreditam, né, que a igreja, algumas pessoas, que a igreja foi edificada sobre Pedro, o apóstolo. Só que isso é uma grande inverdade, é uma má interpretação da verdade bíblica. Pedro não é a pedra qual a igreja foi edificada sobre ela. A pedra é Cristo.
Se você pegar o próprio texto, ele já por si elucida a questão. É só ler devagar. Então Jesus, olha, tem que voltar na pergunta, né? Quem diz, versículo 13, no meio aí, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem que o povo diz que eu sou? Aí no versículo 14, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. No 15, mas vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio. 16, respondendo Simão Pedro diz, presta atenção, respondendo Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, muito bem, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que é a pedra? Diz comigo assim, a pedra é a confissão de que Jesus é o Cristo. Então é sobre essa pedra, sobre esta confissão. A confusão fica porque pedra, no grego Petrus e Petras, parece que é a mesma coisa. Mas vamos mudar o nome de Pedro aqui para Zé, que aí fica mais fácil da gente entender. Então vamos lá. Versículo de número 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Zé Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. 18, também eu te digo que tu és Zé, e sobre esta pedra que você acabou de falar, Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela não está edificada sobre Pedro, ela está edificada sobre a confissão que Pedro fez, de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa expressão de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é a base sólida, sobre a qual a igreja foi edificada. Quem está entendendo diz amém. Então o que é que dá base para a pedra? É essa confissão. Eu te digo que tu és Pedro, você não é outra coisa, você é Zé. Agora, essa confissão que você acabou de fazer, é onde a igreja vai ser edificada. É por isso que tudo na vida de um homem, de uma mulher, começa a partir dessa confissão. Você começa a ter acesso às coisas espirituais do céu, a partir do momento que você confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que eu tenho que confessar. Lembra? Romanos, põe para mim ali, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares o quê? Jesus como Senhor. E em teu coração creres no quê? Que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, aí serás salvo. Então, se com a tua boca confessares, eu preciso confessar. O que vai dar estrutura para a igreja ser construída? A confissão. Que confissão? De que Jesus não é um filósofo, de que Jesus não é um cara legal, de que Jesus não é um coach. A confissão é: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa confissão é que é a pedra sobre a qual a igreja precisa ser edificada. Vamos ver alguns textos aqui, para a gente compreender. Vem comigo em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos ver o que esses textos dizem sobre o fundamento da igreja. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, presta atenção, que ouve as palavras de quem? De Confúcio? De Siddhartha Gautama? De quem? De quem? De Jesus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Palavra, pratica, casa na rocha.
Se você ouvir o que Jesus fala e pôr em prática, é como se você estivesse construindo sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por que a casa não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. O que é a rocha? A rocha são as minhas palavras. Se vocês crerem, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e praticam, ouvir e praticar as minhas palavras, será comparado a um homem que construiu a sua casa, sua vida, sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos. Isso significa o quê? Problemas, adversidades, dificuldades vieram, bateram, mas a casa está edificada sobre a rocha. 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A areia pode ser comparada com plural, muitas rochinhas, muitas pedrinhas, um tanto de coisinha. Aí você crê num tanto de coisa. A sua cosmovisão, ela é baseada em grãos de areia, um tantão. Eu não sei quantos grãos de areia cabe numa mão, mas cabe muitos grãos de areia. Então é muito cheio de coisinha, crê em tudo, crê em chá de erva cidreira, crê em folha de arruda para poder fechar o corpo, crê em pé de coelho, pé de defunto coelho para poder dar sorte. Se o pé do coelho não deu sorte para ele, que tinha 4, faça ideia para você que está com um pé morto na cintura, né? E crê que a ferradura dá sorte. Eu não sei que sorte. O último que usou a ferradura foi o burro que puxou carroça e apanhou, tomando beijo nas costas o tempo todo. Lapo. Que sorte. É um tanto de coisa. Aquele que ouve essas minhas palavras será comparado ao homem que edificou sua casa sobre a areia, sobre um tanto de pedrinha, um tanto de coisinha. Crê num tanto de trem, crê na árvore, crê no vento, e crê no sol, e crê no duende da floresta, e crê no mago, e crê no lobisomem, e crê no vampiro, e vai crendo naquele tanto de trem, aquele tanto de coisa. Acredita em tudo. Versículo 27, quando cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, e essas intempéries baterem na casa, sabe o que acontece? Ela cai, ela desaba, porque ela foi edificada sobre a areia. Aí é grande a sua ruína. Então eu preciso entender que a casa precisa ser edificada sobre a palavra. Está entendendo a questão da palavra? Por que a gente valoriza tanto a palavra de Deus? A palavra é importante. Vem comigo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele vai dizer sobre o fundamento. Olha aí, Jesus falou sobre ouvir e praticar. Agora Paulo vai dizer para os irmãos de Corinto sobre a questão de fundamento. Ele diz assim, presta atenção, tem todo um contexto, mas o que ele está dizendo é isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, presta atenção, ele não diz, eu sou o fundamento, ele diz, eu lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Quem é o outro? Os pastores que passaram depois dele, que estão hoje, que estarão lá depois. É 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. E 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Presta atenção. Porém, cada um veja como edifica. Paulo lança o fundamento, e nós, os pastores, a liderança, a igreja de agora, vai construindo sobre o fundamento. E ele diz, olha como é que vocês constroem sobre esse fundamento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a direção da igreja, com o louvor, com a pregação da palavra, porque esse é o cuidado que Paulo está dizendo, olha como é que você constrói sobre ele.
porém cada um veja como edifica, finalzinho do 10. Aí no 11 Paulo fala, porque, presta atenção, porque ninguém pode lançar o que, igreja? Outro fundamento, além do que foi posto, o qual... Então qual é o fundamento onde a igreja tem que ser construída? Não é sobre Paulo, nem sobre Pedro, nem sobre João, nem sobre Joaquim, é sobre Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o fundamento, e Paulo disse assim, não põe outro fundamento, vocês não podem colocar outro fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento ao qual, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A gente tem que construir tudo em cima de Jesus, o louvor, a pregação, toda a dinâmica, tudo tem que ser em cima de Jesus, Ele é o alicerce que segura. Vamos no Antigo Testamento para a gente ver o que lá no Antigo Testamento fala sobre essa pedra. Salmo 118, versículo 22 e 23. Salmo 118, 22 e 23, Paulo diz, olha aí, Paulo lá no Antigo, sai daí, Paulo. O salmista diz, a pedra, presta atenção que não pode ser Pedro, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede de quem? E é o que? Maravilhoso aos nossos olhos. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então essa pedra, ela primeiro precisa ser rejeitada pelos construtores. Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, ó, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam ou o rejeitaram. Então os judeus não aceitaram Jesus, rejeitaram Jesus. Essa pedra precisa ser rejeitada pelos principais construtores. Quem foi rejeitado? Pedro ou Jesus? Claro que foi Jesus, né? Isaías 28, versículo 16 diz, Isaías 28, está um pouquinho mais para a sua direita, aí está em Salmos, é só seguir um pouquinho mais que você vai achar aí. Isaías 28, 16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião, presta atenção, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Então você percebe que Isaías vai dizer que em Sião está uma pedra, não é Pedro, está vendo? Essa pedra já é provada, antes dela aparecer ela já é provada, é pedra preciosa, já provada, angular, solidamente assentada. Vem comigo agora em Zacarias, um pouquinho mais para a sua direita aí se você está em Isaías. Zacarias capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, olha aí, sobre esta pedra única, estão 7 olhos, esses 7 olhos, não é porque tem um tanto de olho não, é porque fala de onisciência, 7 olhos fala de perfeição, 7 é perfeição, então é como se essa pedra é onisciente, Pedro não é onisciente, né? Ela vê tudo, Pedro não vê tudo, quem vê tudo é Jesus, quem sabe tudo é Jesus, né? Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra, num só dia. Ainda no Zacarias capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim, olha, Zacarias 10, 4, vai falar a origem da pedra. De Judá, Jesus é da onde? Qual estado Jesus nasceu? Em Belém da Judéia. Então, olha para você ver, de Judá, do estado da Judéia, sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Significa que a pedra que tanto está sendo falada na Bíblia, ela tem que ser da tribo de Judá.
vamos falar na nossa língua, do estado de Judá, do povo de Judá. Pedro é de Betsaida, Pedro não é de Judá. Vamos ver aqui agora alguns versículos do Novo Testamento com mais clareza sobre o assunto. Mateus capítulo 9, versículo 42. Vamos ver aqui. Mateus 9, 42. É Jesus falando aqui, tá? Alguns irmãos compraram essa Bíblia semelhante à minha agora. Vocês vão ver que quando é Jesus falando, é vermelho, né? E aí fica fácil de você entender quando é Jesus que está falando. Marcos. Espera aí. Espera aí que eu marquei esse texto. Eu tenho um ódio quando isso acontece. Quando eu marco um texto errado. Acha para mim aí, rapidinho aí, meus auxiliares, onde está escrito perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Acha para mim, rapidinho, vai lá. Acha aí, Gagulês. Não, está no 42. Então é Marcos, vê aí. Não. Acharam aí? Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? Mateus 21. É Mateus 21. Não sei onde que eu arrumei esse Mateus 9 aqui. Mateus 21, 42. Esse é o texto. Mateus 21, 42. Põe lá para nós. Já está lá? Isso aí. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus está citando aqui o Salmo de número 118, versículo 22 e 23. Ele está fazendo essa referência lá do Antigo Testamento. Olha, vocês não ouviram, nunca lestes nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor. Então Jesus está se referindo a si próprio como essa pedra. Vem comigo em Romanos capítulo 9, 32 e 33. Olha lá. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, que crê nessa pedra. Eu não posso crer em Pedro, eu não tenho chamado para quem crê em Pedro. Se é para crer, tem que ser em Jesus. Então não pode ser Pedro. Olha ali, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nessa pedra, que nessa rocha crê, não será confundido. Se eu acreditar nessa pedra que é Jesus, eu não serei confundido. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam
de uma pedra espiritual que os seguia. Presta atenção, está escrito o quê? E a pedra? E a pedra? Quem é a pedra? Cristo. E a pedra era Cristo. Então nós estamos percebendo que a pedra que a gente vai construir a igreja, que a gente vai construir a vida, que a gente vai construir a história, que a gente vai construir nossa vida, nossa fé, é Cristo. Nós não podemos colocar a nossa fé em ninguém mais, só na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador. Vamos lá, igreja. Só Jesus Cristo. A pedra é Jesus. Então, se você vai num culto e aí o pastor começa a dizer: olha, creia em mim, não posso crer em você. Olha, creia aqui no Joaquim, não posso crer no Joaquim. Olha, creia aqui em Joana, eu não posso crer em Joana. Em quem que eu tenho que crer? Só em Jesus. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas ela veio ser a pedra angular de esquina. E diz aqui, o texto de Coríntios é muito interessante. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. Essa pedra espiritual é Jesus. Amém, irmãos? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de número 19, vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados, presta atenção, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, presta atenção, sendo ele mesmo quem, irmãos? Cristo Jesus, a pedra angular. Você pode dar glória a Deus? A pedra angular, no qual todo edifício, toda igreja, toda a vida bem ajustada cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu acho legal quando você lê esses textos assim, eles te revelam essas verdades. E Cristo Jesus, a pedra angular, e a pedra é Jesus. Jesus é a pedra. Sobre quem essa igreja está edificada? Ora, sobre Jesus, porque Jesus é a pedra, a rocha, o alicerce. Sobre quem você construiu sua vida? Ora, sobre Jesus. Jesus é a rocha que eu construí minha vida. Jesus é a pedra que eu deposito minha confiança. É em Jesus. E agora, caminhando para o final, a gente ouviu aqui alguns textos falando, outras pessoas dizendo quem era a pedra. Agora vamos ver o que o próprio Pedro diz sobre a pedra, porque Pedro, que é confundido com a pedra, também fala na Bíblia. E lá em Atos capítulo 4, versículo 8, o próprio Pedro vai dizer, para tirar qualquer dúvida, quem é a pedra, porque algumas pessoas confundem a pedra com o próprio Pedro. Aí Pedro vai falar, em Atos 4, 8, ele fala: então Pedro, então quem? Pedro. Como é que Pedro estava nesse enredo aí? Cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, é que este está curado perante vós. Presta atenção, este Jesus
É a pedra o quê? É a pedra rejeitada por vós, os construtores. Pedro está citando Salmos 118. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oh, eu amo esse texto. Irmãos, é lindo esse texto. Agora Pedro falou e Lucas escreveu em Atos. Agora vamos ver o que Pedro escreveu, porque ele também escreveu na Bíblia. Lá na carta que leva o seu nome, 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Olha o que Pedro diz aqui, versículo 4, ele mesmo vai falar que agora ele vai escrever, né? Chegando-vos para ele, ao quê? A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Lembra lá de Mateus 7? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eles tropeçam onde? Como diz Pedro aqui no versículo 8, tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então o resumo é que Pedro não é a pedra. Pedro é um homem que foi apóstolo de Jesus. Pedro não é a pedra é Jesus. Pedro era um apóstolo como Paulo, como João, como outros tantos. A sua fé, olhe para mim, a sua confiança, a sua esperança, ela deve estar estabilizada em cima de Jesus. Amém, amados? Sobre Cristo. A igreja, ela tem que prestar culto a Jesus. Esse ano tem que ser consagrado a Jesus. A oração feita a Jesus. Nossa fé depositada em Jesus. Jesus, como diz a Bíblia, é o autor, começo, e é o consumador, o final de nossa fé. É do começo ao fim, é Jesus. Amém? Jesus, irmãos, Jesus é lindo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Jesus, adore a Jesus, sirva a Jesus, não tenha dúvida, esses anos que estamos vivendo, está crescendo assim, uma grande incredulidade, Você vê muita moda que pega a gente aqui da igreja, gente nossa, gente que a gente fala assim, nossa, que coisa linda, esse irmão é maravilhoso, esse irmão é tão crente, e daqui a pouco o irmão começa, não precisa mais congregar, a gente pode servir a Deus em casa, não precisa mais devolver dízimo, eu posso pegar meu dízimo e dar para os pobres, não precisa mais tomar ceia assim não, pode tomar ceia pela internet, não precisa fazer um discipulado para ser batizado, pode batizar qualquer hora, em qualquer lugar e qualquer pessoa. Não precisa mais desse negócio de ter pastor, eu mesmo me pastoreio, e vai criando essas coisas, e vai criando esse tanto de bobagem, tanto de firula.
Ah, não, Jesus não está no controle das coisas, não. Ele deu corda no mundo e soltou, e o mundo que se vire. E a gente vai vendo esse povo, crente, inventando essas minhocas e colocando essas minhocas na goiaba da mioleira das pessoas. E as pessoas começam a ficar meio perturbadas. Deixa eu te contar uma coisa aqui, olha aqui, El Shaddai. Fica no básico, fica na Bíblia, fica só na palavra, fica na oração, fica naquilo que os antigos ensinaram. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, e fim de papo, e conversa acabou. É a palavra de Deus. Jesus é o único Senhor e o único Salvador, e acabou a conversa. Não, porque sabe, porque não sei, não quero saber, e estou ficando com raiva de quem sabe. Quero ficar na fé. Amém ou não amém? Eu quero continuar servindo a Deus. Eu quero continuar indo para a igreja, eu quero continuar dobrando meus joelhos, eu quero continuar adorando Jesus, porque é isso que a Bíblia Sagrada me ensina. Porque daqui a pouco começa a questionar as verdades bíblicas. Porque daqui a pouco começa a dizer que a Bíblia não é bem assim. Porque tem uns textos aí que não, sabe, é meio, não, a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Na Reforma Protestante, Martim Lutero e toda aquela turma que fez parte do processo da Reforma, colocaram lá as verdades em 5 solas, ou 5 somente, e um dos 5 é sola Escritura, do jeito que ela está aqui, Bíblia Sagrada, palavra de Deus, só. E se minha Bíblia Sagrada está dizendo que Jonas foi engolido por um peixe, um cachalote, eu acredito. E se minha Bíblia Sagrada estivesse dizendo que Jonas tinha engolido o peixe, eu acredito da mesma forma. Isso não me faz ser menor. Eu gosto muito de seguir alguns canais literários, e leio, e gosto de ler, e leio livro secular, e eu fico observando ao longo das falas do pessoal, é que parece assim, quanto mais inteligente você vai ficando, mais incrédulo você vai ficando. E é exatamente o contrário. Quanto mais inteligente você fica, mais você serve a Deus, mais você reconhece que Deus é maravilhoso. Quando você pega as coisas que Deus fez e você vai entendendo elas, meus irmãos, você vai falando, meu Deus, esse Deus é lindo mesmo, esse Deus é grande mesmo, Deus existe mesmo. Fechar contando uma história que eu li. Diz que uma sala de faculdade, um professor ridicularizava a fé cristã. E ele sempre zombava dos cristãos que ali estudavam. Isso acontece hoje, tá bom? Isso acontece hoje. Vai para a faculdade, você vê. Principalmente se for uma faculdade que vai trabalhar um pouco de filosofia, se for uma faculdade de direito, da própria filosofia, sabe, uma matemática, uma ciência exata, uma matemática, sempre vai dar uma zombadazinha da fé. Porque parece que para você ser uma pessoa culta, você tem que ser alienado. Parece que para você ser culto, você tem que ser assim, um zen, pitar maconha, sabe, curtir uma vibe, aí sim você está ligado. Porque se você falar assim, eu creio em Jesus, kkkkkk. Então o professor sempre ficava ridicularizando. E ele um dia decidiu escolher um texto para zombar. E ele pegou o texto da travessia do Mar Vermelho. E ele então foi falar, olha, vocês estão acreditando aí que o Moisés abriu o Mar Vermelho com um cajado e as pessoas passaram a pé enxuto? Vou explicar para vocês, existe um fenômeno que acontece naquela região, que em um dado momento a maré baixa, e quando a maré baixa, é possível atravessar em certos lugares do mar a pé enxuto. O que aconteceu foi que quando aquele povo de Israel, olha que coincidência maravilhosa, né? 500 mil de gente encontrou um lugar onde a maré baixava na hora. E eles então, vindo do faraó, fugindo, eles atravessaram ali, mas não teve nada de Deus ali. O que aconteceu foi, a maré baixou e eles atravessaram. Então um irmão que estava estudando na faculdade, cansado já de ver o professor com as suas gracinhas, pediu a palavra. O professor falou, pode falar.
Ele falou: então o milagre ficou maior, porque Deus conseguiu afogar um exército de uma nação inteira num palmo d'água, porque o Senhor olhou só para o pessoal passando, né? Mas a Bíblia diz que Deus afogou o exército de Faraó todo. Então quando você tenta diminuir, aí ficou pior. É melhor você acreditar. Amém, amados? Deus abriu o mar vermelho e Israel passou a pé enxutos naquele mar. E quando o povo do Faraó entrou, morreram todos afogados nas águas do mar vermelho. E é provado na história que a nação do Egito, que é uma potência, em um dado momento entrou em declive. Ela empobreceu. É claro que empobrece. Num dia ela perdeu um exército de homens produtivos. Imagina você, uma cidade de 40, 60 mil habitantes, você mata 30 mil homens. Como é que vai fazer questão de mulher sem homem? Parece putaria que eu estou falando, mas não é não. Como é que vai render? Como é que vai multiplicar? Como é que vai produzir? Como é que vai defender das outras nações? Acabou o exército, acabou tudo. Inclusive o líder, o próprio Faraó, morreu afogado. Está mostrando, a partir daí o Egito nunca mais foi uma grande nação. Nunca mais foi poderosa. Você pode ler a Bíblia, nunca mais foi. Porque houve um evento em que Deus afogou o exército daquele povo tudo no mar vermelho. Olha para mim, para a gente finalizar. Creia na Bíblia. Creia em Jesus. Deixem sorrir de você, não tem problema. Deixem zombar de você, não tem problema. Continue crendo. Siga crendo. Deixem tentar especular a fé. Ah, mas como é que pode? Jesus, será que é Deus mesmo? É, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus vivo, todo-poderoso, e Ele voltará para julgar os homens, os bons e os maus, todos passarão diante dEle. Fique de pé em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Digno é Jesus de toda a honra, de toda a glória. 2021 já começou, estou muito feliz desse culto de quinta-feira, cheio. Seja crente, continue crendo, amém ou não amém? Continue crendo. Vai acontecer um problema aqui, vai acontecer um problema ali, mas a sua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Erga suas mãos aos céus. Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Louva o teu nome por cada homem e mulher que saiu de sua casa, se preparou para estar aqui nesse culto de adoração ao Senhor. Tome cada uma dessas vidas nas tuas mãos, abençoe-os em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe sua vida. Vamos em paz. Canta um pedacinho para nós aí. A Ele a glória.